Seja muito bem-vindo a mais um Bom da Semana. Gente, tem uma figurinha carimbada aqui no Estúdio 8, sentada aqui na minha frente. Vou dar 5 segundos para vocês imaginar quem é essa pessoa que está aqui hoje. Estou falando dela, a doutora Dulcilone. E o nosso assunto, primeiro, obrigada pela tua participação aqui, principalmente para a gente falar desse assunto que é tão urgente, né, Dulce? E assustador, acho que mais do que urgente, ele vem assustando todos nós, você que é avó de adolescentes, eu que sou mãe, não de adolescente, mas de uma criança que vai ser adolescente um dia. Que loucura, né, minha amiga? Obrigada pela tua participação. Eu que agradeço, Júlia, vir aqui participar e trazer um tema tão importante, tão atual e tão assustador. Você tem razão. Bom, o que a gente vai falar hoje é sobre esses adolescentes, né? Saiu aquela lista de uma escola particular, famosa, enfim, uma de classe social alta, onde adolescentes pontuavam, né, meninos, quais as meninas que podiam ser violentadas, vamos dizer assim, né? As mais e menos para esse setor, exatamente, num ranking. Gente, que loucura que é essa? E quando eu vi isso, eu falei, Dulce, a gente precisa falar sobre isso, porque além de tudo que a Dulce tem de conhecimento sobre terapia de casal, sobre nora e sogra, que ela já falou várias vezes aqui, ela também atende pais de adolescentes. Inclusive, não sei se você ainda tem, né? Mas ela tinha uma época a escola de pais, que era exatamente para ensinar você que é pai de adolescente, você que é mãe de adolescente, a como cuidar dessa pessoa que não é nem criança e nem adulto. E aí vive nesse eu sei tudo, não é? Não sabe E não nada. sabe Está no nada. aprendizado. Exatamente. E o grande perigo é justamente esse, né? Exatamente. Pensar que já sabe tudo. Júlia, não é fácil. Isso que aconteceu, esse ranking que aconteceu, ele é assustador. Mas é importante que nós saibamos que esse adolescente não chegou a esse comportamento de um dia para o outro. Ele não acordou certa manhã e acordou cruel, maldoso. Isso foi acontecendo. E acontece em muitas situações até chegar a este momento. Aí é muito fácil responsabilizar somente a família, somente a escola, somente o adolescente. E a lei da maioridade penal para a criança, para o adolescente, né, começar a responder criminalmente por seus crimes a partir dos 16 anos. Então, existe muita discussão na sociedade. Mas o que podemos fazer com esse adolescente? A questão não é ficar procurando quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. É procurar solução. Exatamente. Porque esse adolescente ele não aparece de um dia para o outro com essa atitude, com essas atitudes. E tem alguns fatores que vão facilitar a vida dele nesse sentido. E quais seriam esses fatores? Isso, Júlia, é uma construção silenciosa. Falta de limite, dificuldade de se abrir em casa, ou a excesso de punição, ou a excesso de permissividade. Falta o equilíbrio. Às vezes algum pai vai dizer assim, mas o meu filho não faria isso. E algumas vezes, quem de nós, eu como já tive filhos adolescentes, não me surpreendi com alguma atitude que meu filho tinha em grupo que não tinha em casa do meu lado. Eu falava, não, mas eu estou desconhecendo você. Então, muitas vezes, o que esse menino e essa menina vão praticar em grupo é muito diferente do que eles praticam em casa. Às vezes é o bebê da mamãe, é carinhoso, mas quando estão em grupo, eles ganham uma força, um poder, um empoderamento. Que, inclusive, foi o que aconteceu com aquele menino do Dark, né? Da Dark Internet. É assim que fala, Gustavo? Web, Dark né? Web. Dark Web, é isso mesmo. Olha eu aqui, né? Ainda bem que eu tenho os meus estagiários calouros aqui para me ajudar. Os universitários. Os universitários. Porque que é aquele que na casa da avó era o neto preferido, o bonitinho e tudo, mas por fora fazia altas crueldades, né? Não só com animais, como também com adolescentes, meninas na escola. E aí você fala assim, mas como? Por quê?
né? E aí que vem essas questões, né? Vem um pouquinho dessa educação, dessa Bem, permissão. não tem como não ser, né? Dessa forma, né? Como já foi dito, pode ter um excesso de punição como uma falta de Mas pode educação. nascer assim já também? Ruim? Também Não pode, sei se mas a palavra é nascer ruim, nascer cruel. cruel. Olha, o ser humano, sem orientação, sem educação, sem ser desenvolvido nele habilidades humanas, que é empatia e tal, ele é cruel por natureza. Nós tiramos isso quando nós vemos uma criança de 6 anos tirar sarro na outra porque não tem o pezinho, não tem a mãozinha, tem alguma necessidade especial. Aí é que entra a família. Desenvolver na criança a empatia, desenvolver na criança os limites, desenvolver na criança a possibilidade de olhar, de lançar um olhar na mãe daquela criança, quando ela se sente que o outro está sendo prejudicado por um comentário, por um bullying, enfim. Então, isso tudo é papel da família. Desenvolver na criança, ela nasce humana, mas essa humanidade vai ser desenvolvida a partir do olhar da família. Porque assim, eu vejo muito assim, né? Qual é o perigo desses jovens hoje? Hoje eles não podem ser presos pela idade. Vai ter uma intervenção, acredito eu, do Conselho Tutelar para que isso seja resolvido de alguma forma. Mas eles vão crescer e vão para uma sociedade. Como eles vão ser nessa sociedade? Porque quando você fala em cuidar, em ter o papel da família, eu vejo que é mais uma criança, né? Mais moldável para isso. Me corrija se eu estiver errada. Ser algo assim, criança de 6, como você falou, é mais moldável. Você chega, filha, isso não pode, é feio, né? As pessoas, você não pode rir do outro e tudo mais. Mas quando você já tem seus 15, 16 anos, como é que eu chego para um menino que faz uma lista lá de quem ele vai estuprar, né? E quem As ele não vai, as estupráveis. E como eu chego para ele e falo como mãe, filho, não pode. Que isso? Olha que coisa feia. A abordagem com o adolescente é diferente. É diferente. Mas existe uma abordagem a ser feita. E essa abordagem pode ajudar ele mudar Com certeza. a chavinha? Com certeza. Qual seria, Dulce? Nós ouvimos muito a frase que a fruta não cai longe da árvore. Uhum. Mas, às vezes, nós vemos pais e mães muito honestos e decentes e bons cidadãos, né? Pessoas piedosas e boas, terem algum filho que seja diferente. Isso pode acontecer por um motivo patológico, um transtorno, mas também a delegação da educação a outros. É claro que o ideal é que se comece desde pequena a educação e seja coerente com o comportamento dos pais. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, ou faça Aquilo o que eu faço. Seja, né, um exemplo. Então, é muito mais fácil educar um adolescente, ele vai se sentir muito seguro se ele puder fazer o que os pais fazem. Esse é o modelo perfeito. Então, ele cresce desde pequeno, nessa coerência educativa. Quando ele chega na adolescência, ele vai testar o que ele aprendeu com os pais, para ver se os pais realmente vão defender aquilo que os pais ensinaram a vida toda. Quando nós olhamos para um adolescente que chama-se rebelde, mas que a psicologia chama construção de diferenciação, o adolescente, ele não quer vencer os pais. Ele quer ser vencido pelos pais. Porque dentro dele há uma sede de aventura, há uma sede de emoção. É tão incontrolável aquilo que muitas vezes ele não consegue se controlar. Então, de uma forma não clara, ele pede para os pais: coloque limite em mim. Sabe, tudo aquilo que você me ensinou, faz acontecer agora para que eu possa me regular. Mas se aquilo que os pais ensinaram não for coerente na adolescência, esse momento você pode perder o filho,
o sobrinho. Por isso a presença da família. Aí diz assim, mas eu fiz tudo isso. É por isso que eu desenvolvi a escola para a paz. Né? Eu fiz o curso algumas vezes, esse projeto foi se dispersando, mas eu faço esse atendimento justamente por isso. Porque muitas questões que acontecem com o adolescente é a falta de coerência educativa. Né? E como resgatar, você disse? Ser sincero com esse filho. Se esse pai não tem condição, se essa mãe não se sente sem condição emocional, procurar se tratar, se organizar, se regular e trazer esse filho de volta para ele. Esse adolescente, alguns vão dizer, precisa de pau, precisa de surra, precisa morrer, precisa o quê? Precisa o quê? Vai resolver o problema? Vão deixar de ter essa prática, se apanhar, se matar, se prender, se diminuir a idade penal? Vai resolver? Não vai. O que é necessário é que esse adolescente seja resgatado por alguém que ele confie. Porque sem vínculo não há limite. Ninguém consegue colocar limite em uma pessoa, em um adolescente, se não houver vínculo. E onde é que está o hiato aí? Não é na falta de educação, é na falta do vínculo. Porque talvez até queiram colocar limites e tentam colocar limites de uma forma equivocada. Quando você fala vínculo, é no contexto de estar ali junto na criação, de ser alguém que parte, não necessariamente da família, mas que está junto. Perfeito. Dessa criança, desse adolescente? Mesmo, alguém que o adolescente goste. E que ele se sinta gostado, eu não disse amado, gostado. Que é diferente. Que é diferente, né? Que ele se sinta importante para alguém. Pode ser para um porteiro do prédio, pode ser para uma tia, pode ser uma avó, pode ser uma funcionária, pode ser uma babá, mas ele tem que se sentir importante para outra pessoa. A outra pessoa tem que ser importante para ele, para que ele sinta que brincadeira tem que ser legal para os dois. Se eu brincar com alguém, fazer uma brincadeira cruel com alguém, e somente eu rir, não foi legal. Qualquer tipo de brincadeira, se os dois não acharem graça e se divertirem juntos, não foi legal. E quem vai ensinar é quem tem esse vínculo com o adolescente. É entender aquele não, né? Que hoje tá muito difícil, até pelos homens saindo um pouco dessa pauta, e também pelos meninos, né? Por esses adolescentes. Mas a questão do não pode. Não. Não vai. Se não é não. A criança é bem fácil ouvir um não. Ela ouve um não, a gente vai explicar para ela o porquê do não. Muitas vezes ela não vai entender, ela vai chorar, vai dar birra, vai chorar, você vai acolher, vai passar. Mas o adolescente é do seu tamanho. O adolescente, ele é do seu tamanho. O adolescente, ele é fisicamente, músculos, mas os pensamentos dele ainda estão em construção. Os valores dele ainda estão em construção. Ele ainda está testando a família. É aquilo que eu brinquei, né? Não é nem tão nem adulto e não é criança mais, né? E aí até nem ele sabe o que ele é direito. O córtex cerebral pré-frontal dele ainda não está maturado. Aí a gente ouve tantas coisas, né? Ah, mas no meu tempo. Naquele outro tempo era outro tempo. Não estamos no outro tempo mais, estamos nesse. E doutora, como é que esse adolescente, ele não consegue nem mesmo entender a gravidade do que ele está fazendo? Ou ele entende, né? Nessa reportagem, até eu te mandei ela, falava que, inclusive, eles tinham figurinhas de memes do pessoal dos Estados Unidos, né? Com aquela polêmica toda. Então, assim... eles entendem a gravidade e para eles é normal e é isso mesmo? Tem que ser usada? Como é que você vê com a sua experiência? Agora a gente entra em outra questão. Existe uma técnica que nós usamos na psicologia que se chama dessensibilização. É quando alguém tem medo, tem fobia de algum bicho, algum objeto, que nós vamos fazendo uma aproximação sistemática até aquela fobia desaparecer. Alguns é mais rápido, outros menos. O que acontece quando a pessoa está muito exposta a
jogos de guerra, a filmes pornográficos, a filmes de várias formas. Vai acontecendo uma dessensibilização das emoções da pessoa, aquilo começa a se tornar normal. Quanto mais eu vejo algo, as primeiras vezes é horrível ver um serial killer matando alguém num filme, mas chega um momento que aquilo começa a ficar banal. No começo, ver sangue dá uma sensação horrível, mas depois começa a se tornar banal. Então, acontece assim também com o cérebro adolescente. Ele começa a ficar exposto a vários conteúdos e a dessensibilização vai acontecendo. E em grupo, Júlia, aquilo que nós não faríamos normalmente sozinhos, quando estamos em grupo, temos coragem de fazer. Inclusive, Que é o que você falou do seu filho. Dá coragem. É o momento que você vai ser o mais corajoso da turma, você vai ser o mais radical, você vai ser aquele que topa tudo. E aí você vai adquirir, você, claro, não, né? O adolescente vai adquirir aquela força, aquele... quando o grupo vai olhar para ele e falar assim, esse é o cara, ele é como eu gostaria de ser, né? Vai ser o número 1, o líder do grupo. O líder do grupo. E o líder do grupo tem que se manter na liderança. Então, cada vez, ele vai preparar situações mais desafiadoras para que ele possa permanecer naquele lugar. É complicado, né? E eu tenho uma pergunta para você. Para mim? Para você. Ai, que medo. Eu vou fazer a pergunta, mas depois eu posso te ajudar a responder. Como será que ficaram as meninas que não estavam no topo do ranking? Se sentindo feias. Continue. Talvez indo pela mente do adolescente. A adolescente que não estava, a adolescente não era que não top. está na lista, ela com não era uma certeza, estuprável. com certeza se sentindo horrível. Em alguns casos, dependendo eu acho que assim, dependendo da educação que essa adolescente tem, ela olha para a lista e ela não se vê lá, ela agradece. Mas dependendo da situação, eu acho que ela deve olhar para a lista e falar, eu sou muito feia. Agora imagina um cérebro adolescente que vive e sobrevive e se alimenta de comparação. Ela vai se sentir como? Sentir que ela não é bonita, porque ela não é estuprável. Pergunta forte, né, gente? Porque ela não é estuprável. Ela não vai se sentir sexy, não vai se sentir vista. Aí você falou muito bem quando você disse minha cara entrevistada. Viu? Mudando os papéis aqui. Olha, ela vai se sentir, por um lado, aliviada. Ufa, mas por um lado, ninguém me vê, não me perceberam. Os garotos não me veem, e isso é muito importante na adolescência. As meninas se sentirem vistas, bonitas, sexys, cheirosas. Olha a distorção que pode acontecer. Tanto os meninos terem um comportamento cruel em relação às meninas, e as meninas, o que provoca não nas meninas... Não entendendo a gravidade da situação, preocupadas apenas com a parte estética, com a situação... que é normal. Que é normal na idade deles. O que é normal, porque eles vivem de comparação. Então, as meninas podem levar isso para a vida inteira, de várias formas. Fiquei até sem palavras. O que você achou disso, Gustavo? Você entendeu a pergunta da Dulce? Faz total sentido. Quando eu te mandei a entrevista, pra gente, o convite, eu não em nenhum momento me passou pela cabeça essa situação das meninas. Eu fiquei bem curiosa para saber, sabe, para ver pela perspectiva das meninas, como elas se sentiriam. Claro que é um ranking horroroso, claro que elas estão fora de perigo, se elas não são a primeira, os pais ficam aliviados. E talvez algumas dessas meninas, elas nem consigam nomear esse sentimento de desaprovação, rejeição. Porque se faz sentido para alguns meninos do grupo, também vai fazer sentido para algumas meninas esse ranking.
O Gustavo... Ninguém vai passar, ninguém, nem os que agrediram, nem as que são agredidas, vão passar de uma forma suave por isso. O Gustavo tá falando aqui que ele tem experiência com 2 irmãs, né, adolescentes. E ele fala assim, eu vejo hoje adolescentes acharem repugnante, né? Talvez tenha esse lado também, que aí você tá falando da pessoa, do cara, do menino que comete esse ato. Mas a pontuação da Dulce foi muito interessante no sentido dessa adolescente olhar a lista e não se encontrar na lista. Cadê meu nome? 10º lugar. Putz, tem 9 meninas mais bonitas que eu. Eu não sou desejável, eu não sou bonita, Entendeu, eu não sou Gustavo? cheirosa, eu não sou gostosa. O que eu vou fazer? Não que ela queira ser estuprada, não significa isso. Mas que ela não foi reconhecida como uma garota bacana. No olhar da adolescente. No olhar da adolescente. Porque tudo que nós vamos falar sobre adolescente, nós falamos de um lugar de adultos, que já passamos pela adolescência, mas nós também temos que olhar pelo olhar deles. Eu tive um paciente que sofria bullying em uma escola e ele mudou de escola. Quando ele começou, no primeiro dia de aula da outra escola, fizeram uma lista na sala com os meninos mais feios. E ele estava no topo do ranking. Hoje ele tem 38 anos, super bem sucedido na vida, um homem bonito, dos olhos verdes, lindão que ele é, e ele se acha horroroso. A autoestima dele sofre até hoje. Gravíssimo o estado mental dele, não só por isso, porque o trauma não é o que acontece com a gente, é como nós percebemos aquilo que aconteceu com a gente. Então, quando aquilo vai se repetindo muitas vezes, o trauma vai ficando mais profundo. Então, alguém pode ser mordido por um cachorro e nunca ficar trauma. Mas o outro pode ser mordido e ficar um trauma para sempre. É como você lida com aquela situação? É como você percebe que emoção te provoca aquilo. Que crença desenvolve em nós quando nós passamos por aquilo. Aí se monta trauma. 2 pessoas, 3, 10 podem passar pela mesma situação e nenhum ficar traumatizado, mas um atrapalhar a vida para sempre. Isso é bastante complicado. Então, algumas dessas meninas vão ficar felizes, Gustavo, realmente, por não estarem ali. Mas algumas vão lutar muito mais com a autoimagem. O que já é uma luta constante no meio das mulheres, da maioria das mulheres. E aí a gente vai para um outro ponto também, que a gente está com uma geração exposta demais, mas ao mesmo tempo despreparada emocionalmente. E aí eu não falo só dos jovens, dos adolescentes, mas dos pais também. Dos pais, né? O que aconteceu com os pais? Eu sou da década de 60, nasci na década de 60. Não parece, mas é. Ela é linda, gente. Vocês têm que conhecer a Dulce. Tá bem. Então, o que aconteceu? Na década de 60, né? Militarismo, aquelas lutas, né? Aquelas revoluções, queimar sutiã na praça. Foi o momento que começou-se, então, a desconstruir muitos valores que existiam na sociedade. Então, as gerações posteriores foram do 8 a 80. Aquelas crianças dessa geração que se sentiram muito oprimidas, que se sentiram muito ensinadas, que apanharam, que sofreram muito, tentaram proporcionar para os filhos uma vida totalmente diferente. Então, foram de uma ponta a outra do exagero. 880, né? Foram de uma ponta a outra. Aqueles que tiveram educação muito rígida ofereceram educação muito permissiva. Hoje as pessoas que melhor têm se dado na vida, financeiramente, na família, são aqueles que encontraram um meio termo. O equilíbrio sempre tem que estar presente em tudo. Nem ser totalmente permissivo e não também punir e oprimir. Ó, nosso querido Gustavo aqui, ó,
Ele escreveu assim, ó, a geração que cresceu com rede social são os primeiros e únicos até então a lidar com isso. Como lidar com algo que não existia até 15 anos atrás? Daqui a pouco eu vou Nossa, colocar o Gustavo Gustavo. aqui no meu co-host. Adorei. Gente, o Gustavo tá tão lindo. Beijo pra esposa dele. Eu já olhei as redes sociais dele, ele tem uma esposa linda. É verdade. Não é? E super querida, ela E já super veio querida, aqui. eu não a conheço, mas parece mesmo, uma fofinha. Então, é a primeira geração a lidar com isso. Então, vocês percebem que tudo é um experimento? Agora que nós estamos percebendo, Gustavo, as consequências daquela... Mas a primeira geração começou a lidar, então, com uma internet devagar, nem todo mundo podia ter celular. De um tempo para cá, especialmente depois da pandemia, né? Que começou a ficar muito mais utilizada essas tecnologias. E, com isso, estamos vendo os efeitos agora. Não é fácil não, né? É uma geração que, assim, dá tempo de fazer um bom estudo, né? Como são 15 anos, como o Gustavo pontuou, né? São 15 anos atrás, não existia nada disso. A minha filha esses dias perguntou assim, mãe, como que era ter uma infância sem celular? Eu falei assim, mas ela tá me chamando de velha, eu nem sou tão velha assim, gente. Mas você conhece um orelhão? Mas eu conheço o orelhão. Pois é. Você conhece um orelhão. Que ela fala Você falando usou assim, um orelhão. E olha que ela nem é uma criança que vive no celular. Mas ela ela é inteligente, tá em né? momentos ali, como hoje que ela está aqui conosco, ela está no celular, mas não é uma criança que vive ali com a tela, né? Pratica esporte, faz um monte de coisa. E já lidou com bullying, inclusive, na escola, e a gente teve que lidar. E aí depois eu te conto nos bastidores os ensinamentos da mamãe Juju, que meu marido ficou doidinho comigo. Mas, assim, é de uma forma muito clara e pontual, né? Como é que esse pai lida com isso hoje, assim? Esses pais Com a dessas tela. meninas, os pais das meninas que estavam na lista e até os que não estavam. Como lidar com esse jovem? Explicar. Acolher. Os pais das meninas. Acolher essa menina, fortalecer o vínculo, ouvi-la sem punição. Mas também olha o tamanho da bermudinha que você usa. Não é assim. Nós ensinamos as meninas a se vestir desde criança. Como ela se veste aos 4, aos 5, aos 10, aos 15, aos 20. Reflete, né? Não, mas é por causa da roupa dela. Também vamos ter que ensinar os meninos que não é porque uma moça está com a roupa menor que ela é uma estuprável. Ou que ela está se atirando para ele Ou que ela de está alguma se atirando. forma, né? Você veja, eu sempre digo, eu sou uma pessoa muito carismática, converso com todos. Né? Converso com todos. Tá demais. E às vezes eu tenho que fazer até intervenções em consultório. Outro dia, já há alguns meses, eu recebi um paciente que falou assim para mim, doutora, se começar a sorrir muito para mim, eu já tento pegar. Eu falei, ixi, então quer dizer que se eu te abraçar e te der muito sorriso, você vai tentar me pegar? Ele olhou para mim e assim, disse que sim. Eu falei, mas não é porque eu estou sorrindo que eu estou interessada em você. Não vou falar outra palavra aqui, mas quem está nos assistindo entendam, já entenderam. Não é por isso que eu vou deixar acontecer alguma coisa. Eu posso sorrir, eu posso conversar, eu posso até abraçar, se estiver dentro de um contexto da situação. Mas você tem que saber o seu limite. Então, às vezes, eu tenho que trabalhar com um paciente já adulto, que não pode ver um sorriso de alguém, oferecer uma água, uma balinha em público, que já sente isso uma conotação sexual. E é o que está acontecendo com esses adolescentes que nós estamos falando aqui hoje. Exatamente. E nem toda menina que está com um shortinho curtinho está se oferecendo. Nem todas as mulheres que gostam de se vestir com roupas menores estão se oferecendo. Todos têm que ficar respeitados. Não é não. E os pais, eu falo isso como mãe, como avó, como irmã, como tia. Como sobrinha, né? Eu falo isso, que é a família mesmo, que tem que ganhar o coração, ganhar
novamente esse adolescente. E eu não pensei, agora me ocorre uma pergunta. E alguns pais desses adolescentes meninos, será que gostaram de saber que os seus filhos são machos? Que isso não quer dizer macheza, né? Isso não quer dizer virilidade? Pelo oposto? Pelo oposto, né? Significa justamente o oposto, né? Tentando provar uma virilidade. E quem tenta provar porque não está seguro de que é. Então, como será que estão reagindo os pais homens, estou falando dos homens, desses meninos? Estão sendo chamados? Esses meninos estão sendo orgulhosos? Estão orgulhosos? Ou estão sendo chamados e dizendo assim, um homem de verdade não faz isso? Ou eles estão mais preocupados do que a mídia está falando, do que os programas estão dizendo, do que realmente em educar os seus filhos homens dentro de casa? É uma pergunta bem pontual mesmo nesse conceito. Trouxe muitas perguntas, Trouxe, né? você viu? Até porque a gente está lidando com uma classe social alta, né? Existia muito aquele preconceito há um tempo atrás que estupro, violência, homem que bate em mulher era uma classe inferior, né? E hoje a gente percebe que isso está em todos os lares, né? Trazendo aqui para Cuiabá de um bairro mais periférico a um Alphaville da vida, né? E, então, assim, é muito complicado isso. E essa questão financeira interfere também nesse adolescente achar que pode tudo porque tem dinheiro? Vai depender da família. Da família. Sempre nós voltamos sempre para a família. Ao mesmo ponto. Não tem como. Eu sou terapeuta de família. Eu amo trabalhar com famílias. E os mesmos problemas, tirando os relacionados à parte financeira, se repetem em todas as famílias. Divórcio, abandono paterno e materno, depressão, ansiedade, todos se repetem. Até você tocou num ponto interessante, porque esses tempos, eu vi um vídeo que me chamou a atenção, e ontem eu vi um vídeo de um outro homem criticando esse vídeo. Eu vou te mandar ele, que eu achei ele muito interessante, que o vídeo que eu vi no início falava assim, eu não sei que horas o meu filho dorme, mas a minha esposa não sabe o custo que o quarto dele tem. Era alguma coisa assim. Eu não sei qual a doença que o meu filho tem, mas a minha esposa não sabe o valor que eu paguei na pediatra dele. E o pai tentando justificar uma ausência, que para mim é isso, e esse outro vídeo que eu assisti ontem confirmou essa a ideia que eu tive do vídeo, da mãe solo, do pai premium, né, ali, do pai ausente premium, né, na verdade era isso mais ou menos que o cara falava no vídeo, né, isso que nada mais é do que um abandono, de alguma forma, abandono afetivo. Com dinheiro. Abandono, né? Afetivo. Você se colocando dinheiro no lugar do afeto. Né? Se dinheiro fosse a solução, então os filhos de pais ricos não teriam traumas. Pois é. Ou não seriam perigosos, como este caso. Uhum. Então, a gente volta tudo para o mesmo ponto, doutora. Isso Família. Nós já entendemos. Família. Mas e o papel da psicologia? Existe uma terapia específica? Eu sei que você não trabalha com adolescentes, mas esse adolescente ele precisa ir para esse caminho, o pai precisa colocar ele agora que já foi exposto, já foi entendido que é isso que aconteceu. É necessário a família toda passar por terapia. Mas, Dulce, terapia não é acessível para algumas famílias. Ainda bem que para esse grupo de família, né, de adolescentes que estão nessa situação, é possível. Mas e o papel da escola? Porque a escola, por mais que ela não seja ali a principal responsável, né, como a gente pontuou da questão da emoção, do jovem ter ali essa ligação com os professores, como ele tem com uma tia, um tio, enfim. Mas a escola também tem o seu papel, doutora? O papel da escola é educar. Educar no sentido literário, alfabetizar, e como mais que eu poderia dizer... Algumas outras palavras que eu me esqueci agora. Mas esse é o papel. Agora voltando, né? A educação familiar
é diferente do papel da escola. Se o meu filho vai para a escola e chega na escola, ele tem um comportamento diferente que ele teve em casa, a escola vai me avisar. Eu vou lá, já aconteceu comigo, de eu chegar na escola e dizerem assim para mim, o Luiz Felipe, assim, assim. Eu falei, como assim? Esse não é o meu filho. Eu fiquei olhando, eu pensei, não, mas o meu filho, ele não ri na cara da professora quando a professora... Não, meu filhinho não faria isso. Meu filhinho estava fazendo isso. E qual foi o meu papel? Corrigir o meu filhinho. O meu filhinho tinha que ser corrigido. Ele tinha que sofrer as consequências da sua atitude. Então, o papel da escola é avisar a família. Entrar com intervenções. E aí a maioria dos pais, né, e a sociedade tem tido uma visão distorcida do papel da escola. Claro que eles vão dar palestras, eles vão ensinar, eles vão ajudar os pais, eles vão encaminhar, mas o papel de educação, acompanhamento contínuo são dos pais. E, se necessário, de profissionais. Até porque pode sair de uma escola e para outra, mas de família não se muda, de escola muda. De instituição escolar muda, de família não. Nesse caso, a gente pode dizer que a gente está falhando enquanto sociedade na educação desses jovens? Fala assim, não, no núcleo familiar e no contexto geral também, de alguma forma? Porque muitas críticas, a exemplo dessa escola em especial particular de São Paulo, se você pegar lá na próprios comentários do Instagram, pontuam que a própria escola fechou os olhos porque eram filhos, né? Mensalidades. E até nesse caso aqui que aconteceu aqui em Mato Grosso, né? Que foi recente, acho que em Várzea Grande, que aconteceu recente. A menina comentou, teve vários comentários trazendo que os responsáveis pela escola, diretores, coordenadores, já estavam sabendo de um possível estupro dentro do colégio, mas que fecharam os olhos e não deram bola, vamos dizer assim, né? Tem alguns comentários lá nesse contexto. Então, quando eu falo do papel da escola, é saber, chegar para os pais, conversar com... saber o que está acontecendo ali, a realidade, não fechar os olhos. É possível que a escola não vá se manifestar, é possível que ela não vá se manifestar enquanto a família não se manifesta. Porque o principal prejudicado foi a aluna e a sua família. Então, se a família não vem reclamar, se a família não fica sabendo, dificilmente uma escola vai divulgar o que está acontecendo, até porque ela é uma instituição financeira. Exatamente. Dificilmente ela vai sair divulgando o que acontece. Muito pelo contrário, ela vai tentar solucionar, mas com intenção de não perder mais alunos e não sair na mídia. Que o medo esse é hoje, né? Eu falo que o medo das escolas hoje não é processo, perder é sair aluno. na mídia. Sair na mídia. Sair na Por mídia. esses motivos. Dulce, como é que a gente pode conversar com esses pais? Como é que você iniciaria, vamos dizer assim, uma sessão, entendendo a infância dessa família, quando esses pais chegam para você e falam assim, olha, doutora, eu perdi o controle. Eu não reconheço mais o meu filho, eu não reconheço mais a minha filha, e eu perdi o controle, eu já não sou mais uma autoridade para eles. Eu perguntaria, Júlia, o que você está fazendo com o seu tempo? Onde você está colocando o seu tempo, o seu dia? Em que você gasta o seu dia? Eu perguntaria. E aí ele me dizer, eu trabalho de tal a tal horário, eu faço isso, eu faço aquilo. E aí eu ia perceber. Eu recebi um paciente que trouxe essa demanda de um problema conjugal e me falou que ele fazia de manhã, ele era síndico do prédio, um profissional muito bem sucedido e tinha uma outra função que eu não me lembro agora. Aí eu perguntei, mas que hora você é marido e pai? Ele ficou alguns minutos me olhando. Depois, em outra sessão,
Ele me disse assim, aquela pergunta, Dulce, passou como um filme na minha cabeça. O porquê que eu estava lá diante de você com um problema conjugal a ser resolvido. Eu não tinha tempo de ser pai nem marido. Essa é uma das questões que eu ia pontuar, né, nesse sentido. Mas a infância, quem foi esse pai, quem foi essa mãe, conta também na hora de você entender por que esse adolescente é assim, é assado? Conta, sim. Porque a infância, ela é a base da vida. Numa construção, onde que se começa a construir? Pelo solo. A edificação começa a subir a partir de um material, base, né? Tijolo, cimento, e ali que vai se estabelecendo uma construção. E o ser humano é igual. Os primeiros anos de vida, o tempo da gestação, os primeiros meses de vida, o período do desenvolvimento dos apegos, como o John Bowlby fala. Então, aí nós começamos a construir um edifício. E para a construção desse edifício dá muito trabalho. Se os pais não estão tendo muito trabalho para educar os seus filhos, alguém está tendo esse trabalho. E talvez são pessoas que não os amam, pessoas que não querem o bem deles, pessoas que não têm compromisso afetivo com os filhos. Mas alguém está tendo o trabalho de educar um filho. Eu espero que sejam as famílias, eu espero que sejam os pais, eu espero que sejam os... Eu fico emocionada quando eu falo isso, porque eu também tenho crianças e adolescentes na minha família. E eu vejo muitas mães trabalharem uma jornada de trabalho menor, abrir mão de alguns recursos financeiros para fazer essa grande edificação que são os filhos. Para construir entregar numa sociedade. entregar alguém melhor na sociedade, né? Uhum. Oh, meu Deus, hoje é ela que chorou, gente. Olha que bonitinha, viu? Bom, a gente tá indo Eu fico muito emocionada quando eu falo sobre esse caso, porque eu imagino o nível de sofrimento dos pais dos meninos que fizeram esse ranking, dos pais das meninas e do que poderia se tornar esses meninos se eles não forem socorridos imediatamente. Do que pode se tornar, né? Do que eles podem fazer ainda pela frente. É muito complicado. Eu brinco, né? Eu brinco, mas eu falo a verdade. Eu falo assim, quem sabe aqui, o pessoal, a minha filha, ela tá na luta, né? A gente colocou ela lutar. E no primeiro momento foi uma forma até de sair um pouco da ansiedade, ela mudança de escola, tudo novo, coleguinha novo, não tinha amizade. Apesar de pequenininha, eles sentem muito isso também. E aí a gente colocou ela numa aula de jiu-jitsu, Dulce. E é interessante porque, olha só, esses tempos atrás, a gente conversando, arrumando o quarto dela, eu falei pra ela assim, Clarice, olha, quando você casar desse jeito, se o seu marido te maltratar, se ele encostar a mão em você, você tem que me contar e contar pro seu pai, porque eu vou acabar com a raça dele. E aí eu falei pra ela assim, vou fazer a mãe dele chorar e não quero nem saber. E aí ela falou assim pra mim, e precisa? Numa assim, sabe? Precisa? Eu falei assim, por que não precisaria? Aí ela falou assim, mãe, eu luto jiu-jitsu. E eu achei tão bonitinho porque a gente ensina o seguinte contexto. Você não pode começar uma briga, você não pode se aproveitar da força que você está aprendendo a ter para machucar alguém. Mas quando isso for necessário em sua defesa, o faça. Uhum. E isso não é para quando ela crescer, não. Isso é para agora, inclusive. Na idade que ela está, no ensino fundamental. Na defesa. Na defesa. Uhum. E a defesa, às vezes, é o ataque. E, às vezes, você acaba atacando como uma forma de se defender de alguma situação. Uhum. E aí, alguns pais, até de família, assim, parentes próximos, familiares, não, mas você não pode, você está ensinando violência. Aham. Eu não consigo, doutora, eu não consigo ver isso como uma forma de violência. Porque minha filha tá lá quietinha. Aí vem uma outra
criança, seja ela menino ou menina, pá, Se ela tem uma família, se vocês ensinam. desse jeito. Por isso que eu falei que o Tá meu marido perfeito. ficou doidinho Tem comigo. que desenvolver isso mesmo. Agora eu te pergunto, vamos lá de novo? Vamos, terceira já. Daqui a pouco ela vai vir cá aqui comigo, do meu lado. É só bater nela? Como Violência é só bater? assim? Não, Um outro verbal. tipo de violência que ela sofrer? Você colocou São como... vários. Então, mas você colocou como se o seu marido te bater. Não, Que, mas né? de maltratar. Falo é- maltratar, no modo mas geral. existem várias outras tipos ela de é violência, né? ela é uma, a estrutura dela é grande, né? E aí essa semana ela veio com uma história que depois na hora do almoço a gente vai até conversar melhor sobre isso. Ela veio com uma história de que por que ela era grande demais perto das coleguinhas. E esse não é um assunto que se toca em casa. Logo, alguém veio com esse assunto. E assim, ela começou, mãe, eu acho que eu tô emagrecendo, né? Tomara. E assim, pra estatura dela, ela já foi até mais cheinha, você a conhece. Você é tá? alta e o Wesley também. Também. E aí, o que tá acontecendo? Clarice, o que já falaram? Não, mamãe, porque... E aí vem depois, não dá pra soltar muita coisa aqui no ar. Mas é interessante, porque aí o que eu falei pra ela? Eu falei, Clarice, se alguém chegar pra você e falar que você é grande, e se for quem eu imagino que tenha sido, que é essa a diferença, você olha pra pessoa e fala, né? Primeiro, antes de você falar comigo, cresça. Esteja à minha altura pra gente conversar. Né? Então, assim, é uma forma dela se defender. Exatamente como você faria, né? Exatamente como eu faria. E aí eu contei um episódio pra ela e tá aí minha mãe pra falar que é verdade, vai validar nos comentários isso aqui. Eu acho que eu devia ter, Gustavo, uns 12 anos, 12, 13 anos. Ana Paula. 3 metros de altura, mesma idade que eu. Ela resolveu ir na minha casa. Nós tínhamos uma casa lá no sul, é um pátio gigante, até a casa assim, né? Falar mal de mim pra minha mãe. Na primeira oportunidade que eu vi uma vassoura de palha, lá no sul se usa muito, né? Eu peguei a vassoura e saí correndo atrás dela. Falei, escuta aqui, você tá achando que você é quem? Pra chegar na minha casa e falar mal de mim, enfim, ela era de uma situação de dentro da sala de aula. Minha mãe fala que eu era terrível, né? Que toda semana ela tinha que ir lá para resolver alguma coisa minha. Mas nunca apanhou na escola. Mas eu nunca apanhei na escola. Nem na escola, nem na rua, nem indo para casa. Já dei bordoada em muita gente, né? Beijinho no ombro. E é o que eu falo para minha filha. Eu falo assim, filha, seu avô não me colocava em luta, porque ele tinha medo. Medo da Juju. Talvez se colocasse, você fosse aprender a disciplina, hoje né? eu entendo outro lado, né? Hoje eu entendo esse lado. Mas meu pai tinha medo por causa disso. Por causa dessas defesas nesse contexto. E ontem vi um vídeo de uma influencer, eu acho, pontuando isso. Ela tava com uma faca na mão. Ela falou assim, nunca mais apanho. Tô indo presa porque esfaqueei o cara que tentou me bater. E o cara tava lá todo esfaqueado e ela com maior orgulho, né? Eu falo assim, orgulho num contexto assim. Eu não deixei ele me bater. Você assistiu A Empregada? Não. Ah, não. Quem tá me ouvindo, vá assistir A Empregada. Ah, não, Júlia. Você não assistiu A Empregada, Júlia? Não, ainda não. Ah, Já não, assistiu, Júlia? Gustavo? Ah, não. O Gustavo não precisa assistir. Quem tem que assistir é a esposa dele. Gente, A Empregada me representa. Vai assistir. Quem não assistiu, eu quero assistir da Elisa. Eu brinco que da Elisa tem Samúdio? Eu já vi também. Eu brinco que ela é um passo a passo de como se defender. Vai assistir A Empregada, que é melhor que da Elisa. É melhor. Não tá na Netflix, né? Acho que tá no cinema ainda. Olha, é filme então? É filme, é maravilhoso. Outro dia eu vi a Primeira-Dama, que eu sigo a Primeira-Dama nas redes sociais, e ela também estava indicando. Gente, é maravilhoso. Porque o nome, assim, não dá nada, né? Mas quando você vai ver a história, ela é poderosa. Ó, todo mundo que assistiu A Empregada aí, fala aí, faz comentário aí, gente. Comenta aí, gente, para fazer a Júlia ir lá assistir. Vou assistir. Um recado, Dulce, para esses pais de adolescentes que estão vivendo numa fase difícil, para quem vai entrar, como eu, nessa geração daqui 10 anos. Já tô preocupadíssima. 10 anos? É, 10 anos. Quantos anos tem a Clarice? Não, um pouquinho menos, né? Daqui uns 4. Quantos anos tem a Clarice? Anos. Vai fazer 7. 7, 8, 9, 10.
Daqui 3 anos. Daqui 5, o Gustavo falou, mais ou menos. Não, daqui 3 anos. Ela vai ter 10 anos, ela vai ser uma pré-adolescente. De pré-adolescência em diante, ninguém segura. Como diz o meu marido, filho é ótimo, pena que cresce. Pena que cresce. Eu gostaria de ter tido 10 filhos. Maravilhoso ser mãe, muito bom. O que eu diria para esses pais? Pais queridos, não se sintam culpados. Olha naquela câmera lá, ó. Pais queridos, não se sintam culpados. Nós fizemos o melhor que podíamos, com o que tínhamos, com o conhecimento que tínhamos. Eu me coloco junto com você, que também cometi muitos erros, muitos acertos. Mas se está difícil, se você está confuso, se você não sabe o que fazer com alguma situação, procure ajuda. Se você não tem recurso financeiro para pagar um profissional, existem ótimos livros de autoajuda, livros de psicologia, existem cursos na internet, no YouTube. Existem muitas formas, existem links de atendimento social, de psicoterapia, e existem as faculdades que oferecem tratamento, mas não fique sem buscar ajuda. Não pense que bater, xingar, expulsar de casa vai resolver o problema. A adolescência é o momento mais delicado. Nós somos adultos e precisamos construir pontes e não construir muro com os nossos adolescentes. A adolescência não é ruim, ela é boa, ela faz parte da vida, mas precisa ser acompanhada com bastante amor para que nós não percamos nossos filhos. É isso aí. Esse é o recado da doutora Dulcilone para você que é pai, a doutora que é especialista aí nesse atendimento de pais de adolescente. Achei interessante isso, né? Escola para pais. Escola para pais de adolescentes. Então, você aí que está passando por uma situação... Ou cuidadores, né? Avó que cuida de adolescente, ou tio, qualquer cuidador. Que tem um aborrecente na sua casa, não é aborrecente? Não diga isso. Não, um adolescente, não diga aborrecente. Mas eles são um pouquinho, né? Não. Nada tá bom? Não, nada de aborrecência, nada. Gente, esse foi o Bom da Semana. Acompanhe a doutora Dulcilone na internet. Ela me prometeu que vai fazer mais vídeos. Diz ela, né? Minha social media me disse que sim. Qual a sua rede, Dulce? Fala aí. Dulcilone Psicóloga. Dulce com I, né? Dulce com I. Me segue lá. Eu não tenho 1000 seguidores ainda. Estou tentando chegar a 1000. Se você puder me ajudar. Vai sim, porque ela tem... Gente, o que ela tem de conteúdo, essa mulher é fora da realidade. Eu sou suspeita. Vocês acho que já perceberam isso. Obrigada pela tua audiência, pela tua companhia. E até o próximo Bom da Semana. Tchau.